é a nutrição consciente e a espiritualidade. Eu sou nutricionista, tenho pós-graduação em nutrição funcional, formação em medicina chinesa, eu sou terapeuta também, trabalho com tantra e relacionamento consciente. E minha trajetória com a alimentação, ela começou quando eu era adolescente e comecei a fazer yoga. E hoje aqui tem uma grande amiga irmã que é nutricionista também, a Séries, e grande professora de yoga aqui da cidade. Muito bom estar aqui com a gente. Então eu comecei a fazer yoga e comecei a ler sobre o vegetarianismo e me tornei vegetariana. E aí eu senti uma mudança muito assim, significativa, não só na minha saúde, mas principalmente na expansão da minha consciência. E aí eu fiquei assim, bem admirada com essa influência da alimentação na nossa mente, porque eu comecei a me interessar pelos assuntos holísticos, comecei a conviver com outro tipo de gente, e era nítido assim, a vibração que a comida vegetariana, a comida natural, ela realmente influencia os nossos campos sutis, nossos campos energéticos, e vai influenciar a nossa consciência. E isso me interessou bastante. E eu deixei de comer carne porque depois que eu saí da aula de yoga, o professor me deu um texto assim que tinha 2 páginas. E aí aquilo me mexeu muito comigo. É um texto bem conhecido que chama assim, Por que não comer carne? E aí falava da problemática da fome, da problemática do meio ambiente. Era bem objetivo, bem simples assim, que dava para a gente entender que o consumo de carne, ele desviava grande parte dos grãos que são nobres, que poderiam ser consumidos diretamente pelo ser humano, eles são desviados para engorda de animais, e com isso muita energia se perde nesse processo e muitas pessoas estão morrendo de fome. Existem milhares de pessoas até hoje passando fome no planeta. E sem falar na devastação ambiental que isso tudo causa. Então, aquele texto assim me tocou profundamente. Falei, nossa, assim, no simples ato de comer carne, você está contribuindo com a fome do planeta e com a devastação ambiental. É uma responsabilidade muito grande. Aí eu realmente deixei de comer carne a partir daquele momento e depois me interessei em estudar nutrição. Fui para a Universidade Federal de Viçosa e gostei muito da faculdade lá. A gente fez um grupo lá, Alfa, de ecologia. Então a gente tinha um restaurante natural que tinha uma escala, cada dia um ia cozinhar. Então assim, era mais do que a faculdade, era todo um movimento realmente de estudantes que priorizavam muito essa questão, né? Tinha alguns estudantes, claro que não eram todos, né? E alguns estudantes que tinham essa concepção do meio ambiente, da alimentação natural. E sempre me chamava a atenção, né? Porque sou bem mais velha que vocês, né? Quando eu ia nos restaurantes naturais, então eu passava em BH, e aí eu sentava no restaurante na Alquimia. E aí eu sentia a diferença no próprio ambiente. Naquela época, assim, era um pouco diferente, porque hoje acho que a comida natural, ela já, também felizmente, ela ficou mais acessível, tem muitos restaurantes, mas naquela época eram poucos, e era tipo um ponto de encontro mesmo, assim, das pessoas pensantes, que queriam um mundo melhor, e tinha, assim, realmente uma vibração totalmente diferente. E assim, a comida era somente um elo de comunhão. E é assim que eu vejo a nutrição. Quando a gente vai escolher um alimento, é importante que a gente tenha uma consciência do que a gente vai escolher, porque a gente está comungando com a natureza. Então é muito diferente, vocês devem perceber isso. Quando você vai numa feira orgânica, que você está ali diretamente com o produtor, você compra aqueles alimentos que você sabe que foram produzidos com o ideal, porque as pessoas falam, mas isso é orgânico mesmo? Claro que tem pessoas que estão trabalhando para isso, pessoas que estão há 30 anos fazendo isso com todo o ideal. Pode ter alguns que não são, mas isso é a minoria.
maioria, os alimentos que são realmente, que estão aí nas feiras, são certificados, você pode conhecer a fazenda, pode ir lá. E é muito diferente de você fazer essa escolha ou de você chegar no mercado, um grande supermercado, e comprar todos aqueles alimentos que foram produzidos com uma quantidade maciça de agrotóxicos. Principalmente aqui no Brasil, infelizmente, a gente é o primeiro lugar no mundo. Isso é, assim, realmente um desrespeito. Eu acho que a gente silenciar e não fazer nada em relação a isso é muita passividade da nossa parte, porque vários países estão abolindo agrotóxicos transgênicos, na Europa, na América do Sul. Agora acabou de chegar um amigo meu do Peru, e ele contando, assim, ele estava encantado, porque ele disse que o governo lá, há muitos anos atrás, resolveu que a agricultura familiar seria prioridade. Aí quando chegou os transgênicos, os agricultores não queriam transgênicos, porque isso eles já tinham uma mentalidade de que o melhor é a agricultura orgânica, pequena produção. Então os transgênicos não teve nenhuma influência e força como teve no Brasil. E ao tal ponto que nós hoje somos em primeiro lugar em agrotóxicos e segundo lugar em transgênicos. Perdemos só pelos Estados Unidos. É realmente lamentável uma situação dessa, porque existem dossiês imensos sobre a questão do transgênico. A pessoa que diz que não tem pesquisa sobre isso, ela está realmente ignorante no sentido real da palavra, ela está ignorando o que está sendo pesquisado, porque tem muitas pesquisas, tem um livro que foi escrito por mais de 30 autores internacionais, falando toda a problemática dos transgênicos. E o problema, ele é muito amplo, o problema dos transgênicos, que ele vai desde a questão da soberania nacional, porque uma multinacional passa a ter o direito, né, de receber royalties em cima daquela semente, a patente, e isso já é uma coisa absurda, porque a semente é uma herança de cultura para cultura, de geração para geração, então é uma informação sagrada. Ali naquela semente tem uma informação genética sagrada, divina, perfeita para poder produzir o alimento. Aí vem uma multinacional, inventa uma outra coisa, patentia, cobra os royalties e tira a soberania da gente de ter essa autonomia. Que coisa mais absurda que você vê no rótulo que esta semente não será reproduzida? Isso é realmente, assim, inacreditável, que a gente chegou a esse ponto no século XXI. É realmente insanidade ao máximo. E aí, isso é tão sério que na Índia, como os agricultores dependiam muito da cultura de algodão, eles acreditaram na historinha que a Monsanto contou, que ia produzir mais algodão, que ia ser mais resistente às pragas, aquela historinha toda, né? E nada disso aconteceu, porque apareceram pragas hiperresistentes, a produtividade caiu, o prejuízo financeiro foi muito grande e eles ainda estavam devendo a Monsanto. O que aconteceu? Milhares de indianos se suicidaram. E aí, diante dessa repercussão, a gente tem hoje a maior ativista do planeta em prol da semente natural que Deus criou, uma indiana que é a maior ativista, chama Vandana Shiva. Ela é uma mulher maravilhosa, se vocês puderem pesquisar na internet sobre ela. Ela dá palestras, escreveu vários livros e ela milita por essa causa e tem um sentido muito espiritual nisso que ela faz. Não é só uma militância ecológica ou sociológica, mas é porque ela vê realmente que essa transmissão da semente vem do matriarcalismo, que é uma coisa assim, muito importante para a gente manter o elo com o planeta Terra, com a relação harmônica com a natureza. Então, a partir do momento que vem essa distorção no patriarcalismo de comercializar e mudar essa informação da semente, dominando as outras nações, realmente é assim
um desequilíbrio muito grande que isso causa em todo o planeta e na humanidade. Então, ela tem uma militância para ela, isso é a causa até de vários problemas, e eu também penso como ela. Eu acho que a forma como a agricultura se desenvolveu, não só os transgênicos, mas a agricultura mecanizada, industrializada, ela realmente é uma causa de muitos problemas sociais, de guerras, porque a gente tem vários agrotóxicos que vieram das guerras, para a gente, laranja, eles foram testados, experimentados em situações de guerra e viraram agrotóxicos. Então, o tempero do seu prato é agrotóxico, que são proibidos há décadas nos outros países, né? Tem esse detalhe, porque tem agrotóxico mais perigoso. Então, eles foram banidos pelas leis de outros países há muitas décadas. E no Brasil continua se usando. Eu falo isso assim, eu fico até chocada, até hoje de falar, que eu falo sempre isso, mas é chocante, não é? Vamos concluir aqui realmente. Vamos combinar que no mínimo é chocante, no mínimo, porque eu estou falando isso há muito tempo e assim, continua igual, né? Continua assim. E a Fiocruz tem tentado alertar as pessoas, fazer um trabalho, mas eu não sei o que acontece, que as coisas não mudam. Quer dizer, até a gente imagina o que acontece, que 1/3 da bancada no Congresso é ruralista. É muito difícil. A mentalidade deles é completamente cartesiana, linear, devastadora, e é muito difícil. Então, assim, a gente está aí, né? O que a gente pode fazer, é realmente ter o poder de escolha. Existe até um movimento mundial que fala que a maior revolução que a gente pode fazer nesse planeta não é de arma. A revolução da colher. Já ouviu falar nisso? Por quê? Quando você começar a escolher só alimentos que são éticos, você está fazendo a maior revolução que pode existir. Eu, por exemplo, depois que eu li sobre a Nestlé, tudo que ela fez, toda a relação com a água, uma série de coisas, nunca mais comprei nada, nem chocolate. Não compro, é uma questão mesmo assim de coerência. Entende? Se eu li a respeito, se eu vi que ela tem um impacto no planeta, como é que eu vou pegar o meu dinheiro e financiar essa empresa? Entende? É uma coisa assim que é incoerente. Então, quando a gente sabe das coisas, a gente tem que ter uma responsabilidade. E assim eu boicoto várias coisas, muitas coisas. Eu estou dando um exemplo. Então, o boicote, ele é uma arma poderosa. Por quê? Tudo isso que a gente está vendo aí está sendo financiado pela população. Todo mundo está financiando isso. Vai lá no supermercado, pega o carrinho, enche de carne, enche de coisas dessas empresas todas que inclusive têm trabalho escravo. E hoje, gente, nós estamos num mundo tão interessante, né, também, por outro lado, da informação. A mídia de massa, ela não informa nada. Aliás, ela manipula. Mas a gente tem uma mídia alternativa, a gente tem internet, tem Facebook. Se você quiser saber tudo, você sabe. Quais são as empresas que usam mão de obra escrava? Está lá. Entendeu? Quais são as empresas que usam produtos animais, a ciência? Tudo, tudo. É muito interessante também isso, né? Greenpeace faz um trabalho, eu sou colaborador do Greenpeace, faz um trabalho bem interessante em cima disso. Inclusive ele tem no site dele, pelo menos tinha, não sei se ainda tem, ou se atualizou, porque tem que atualizar, uma lista imensa sobre quais alimentos são transgênicos, de que marca entendeu? Então, se eles não querem rotular, mas a gente já sabe que, por exemplo, milho, só dá para comer se for orgânico, porque o resto está tudo transgênico mesmo. Eu já deixei de comer meu cuscuz há muito tempo, infelizmente, como cuscuz de arroz, mas não dá para apoiar esse tipo de atitude. Até porque não é sacrifício nenhum a gente boicotar nada, viu? Já vou adiantando. Pelo contrário, é uma libertação. Porque tem gente que tem uma ideia assim, vou deixar de comer isso, é tão gostoso. É uma libertação, pode ter certeza.
você se liberta, porque a nossa energia, o nosso tempo, ele é muito tomado pela comida. Já perceberam isso? Você vai no mercado, você prepara a comida, você come a comida, você tem que digerir a comida. É interessante, né? Então, assim, qual é o maior problema do aquecimento global? Vocês sabem disso? Fizeram uma entrevista lá nas ruas de Nova York, né, que até isso derivou um vídeo bem conhecido, que uma verdade mais do que inconveniente. Já viu esse vídeo? É bem chocante. Porque aquele que foi candidato para presidente dos Estados Unidos, né, o Al Gore, ele fez um filme que é uma verdade inconveniente. Que ele fala do aquecimento global, tarará. Só que aí um grupo de pessoas fizeram muito melhor, né? Porque o Al Gore é fazendeiro, né? Lá de Pontiago também. Aí colocaram uma verdade mais do que inconveniente. Porque mais ainda, porque o maior problema do aquecimento global não é a fumacinha do carro, mas é o boi. Exatamente o boi. Então tem a ver com o quê? O maior problema do aquecimento global é o nosso cardápio. Quer dizer, somos nós, cada um que, felizmente, eu já não como isso há muito tempo, mas cada um que vai lá e compra aquele boi está contribuindo com isso. Bom, então, esse tema que eu escolhi, falando da nutrição consciente e espiritualidade, tem a ver com esse conceito de energia. Depois da física quântica, a gente sabe que tudo no fundo é energia, e a gente chega num vazio, né? Como os budistas falam, a física quântica já também reconhece que chega nesse ponto. Por isso que a meditação é tão importante. A meditação traz a gente para esse silêncio, para esse vazio, e isso combina com uma alimentação mais sutil, mais energética. Então tudo na natureza oscila e vibra. Então tudo, nós, o ambiente, os alimentos, o que diferencia a matéria é a frequência. O ser humano é um acorde de frequência, se renova pelas frequências. Então tudo que eu ingerir, eu vou estar mudando as minhas frequências, né? Para interferir no âmbito da matéria, temos que entender, compreender e fortalecer a nossa energia por várias fontes. E no alimento, o que a gente vai buscar? Energia vital. Tem aquele rótulo lá de informação do alimento, mas é limitado aquelas informações. Elas são importantes, né? Fala que contém de cálcio, contém daquilo, mas não dá para você realmente, para aquele rótulo, saber o que tem de energia vital naquele alimento. A gente pode saber por outras formas. E os alimentos vivos, vegetais e variados, deixa eu fechar isso aqui, eles são com mais vitalidade do que os outros. Por quê? Eu não sou adepto da alimentação viva, gosto dos alimentos cozidos, mas eu aumentei muito a frequência dos alimentos vivos da minha alimentação, principalmente de jejum, lanche, antes do almoço a minha salada toda viva. Isso já faz diferença. A gente tem que ter uma quantidade grande de vegetais vivos. O que são vegetais vivos? Vegetais, quando eu falo, vegetais, frutas, né? Alimentos vivos, brotos também. Porque quando a gente aquece o alimento, passando de 45 graus, grande parte das enzimas, das vitaminas, minerais são destruídos. E então, nós precisamos minimizar o esforço do corpo. Eu até tenho um conceito de comida que eu dou no meu livro, que eu coloco assim, que o alimento é aquilo que você extrai o máximo de nutrição com o mínimo de desgaste e mínimo de toxina. Esse é o conceito que eu tenho de alimento, porque tem gente que tem produto no mercado que não é alimento, dentro desse conceito, né? Porque ele tem o mínimo de nutrição e o máximo de toxina e de esforço. Então, e o alimento vivo é exatamente isso. Por quê? Porque acontece uma alquimia da água. A gente tem a alquimia do fogo, que é válido. Como eu falei, eu gosto de comer alimentos cozidos e às vezes o fogo ele faz um trabalho nos alimentos, mas tem a alquimia da água, que é muito curioso e interessante.
Por exemplo, quando você pega um feijão, o feijão tem alta quantidade de proteína. Muito grande, aliás, tudo que dá em vagem, todas as leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico. Só que não é fácil digerir essa proteína. Ela é uma proteína enovelada, assim, como se fosse um novelo. Imagina assim, aquela cadeia, né, toda assim, baralhada. Então, assim, para o organismo atingir aquilo ali, né, e digerir, dá muito trabalho, principalmente porque o feijão foi seco, né, quanto mais ele seca, porque às vezes o feijão verde é um pouco melhor, mas a gente come feijão seco e ainda cozido, muito cozido. Então, quando a gente faz a germinação, acontece uma alquimia. Aquela proteína que estava toda assim, enovelada, ela vai sendo esticada e acontece como se fosse uma pré-digestão da proteína. Então os aminoácidos estão já prontos, não tem ter trabalho nenhum, porque trabalhando que você ia ter, que você até às vezes tem sono, né, come uma feijoada, vai dormir, aquilo ali é mais do limbo, né? Quem é que tem o hábito de colocar para germinar, para brotar assim, os grãos? Legal, né? Muito bonito poder ver assim aquele saindo do narizinho, né? Você vê a vida daquela planta e você depois comer aquilo brotado, germinado. Tem outra qualidade. É mesmo, é legal. Quantas pessoas aqui são vegetarianas? Que legal! Quase a metade, ou 40%, né? Muito bom. Vegano. Mas, né, eu quero também chegar lá no vegano. Eu acho que é o melhor. Mas o que eu estou fazendo agora é assim, se eu for comer algum queijo, eu estou comendo da Malunga, porque é tão difícil, uma vez ou outra eu como, que eu nem gosto de comer assim queijo puro. Eu gosto às vezes de fazer um gratinado, mas aí eu procuro da vaca feliz, porque realmente não estou conseguindo mais comer aquele queijo. Quando eu penso naquele sofrimento daquela vaquinha, realmente, quando a gente conecta, né, com esse ser, a gente não dá, realmente não dá. Mas quando eu conheci, eu fui lá na Fazenda Malunga, e é uma gracinha, a vaca tem nome, eu lembro, nunca vou esquecer, querubim na vaca, eu até abracei ela, sabe? Aí é diferente você comer o queijo daquela vaca, vamos combinar, do que aquela coitadinha que está com as tetas estourando, aquele sofrimento, né? Não tem sentido. Então, assim, quando eu vou comer, eu pago um pouco mais caro, porque assim, é tão difícil, tão raro eu comer, eu tenho esse raciocínio. Eu acho que eu não gasto tanto mais do que uma pessoa que come de tudo no mercado. Não acho que tem essa diferença tão grande como as pessoas falam. Se você for analisar isoladamente, tá, o alimento orgânico é mais caro. Isoladamente, quando você analisa. Mas quando você avalia o todo, quer dizer, eu boicoto tanta coisa, né? Boicoto isso, boicoto aquilo, estou economizando dinheiro também. Aí aquele dinheiro que eu vou gastar aqui com alimento de qualidade vai mais ou menos estar balanceado, um pouco mais caro talvez. Mas se você também for fazer uma reflexão de que você está economizando medicamento, está economizando... Então a gente tem que ter esse raciocínio, porque esse raciocínio pequeno é que o sistema quer que você tenha. Ah, não, a alimentação orgânica é cara. Cátia Abreu adora esse argumento de vocês. Tem sentido. Por que o alimento envenenado é barato? Vocês sabem? O mais sinistro disso tudo é que é mais barato porque tem o tal do subsídio. Realmente é uma palhaçada, né, gente? Porque esse alimento não é barato. Porque os impostos que todo mundo está pagando estão sendo desviados para patrocinar o seu envenenamento. Entendeu isso? Olha só. Os seus impostos desviados para patrocinar o seu envenenamento. É simples assim. É chocante. Aí as pessoas dizem, mas o alimento é mais barato. Para pensar. Eu acho que todo mundo devia falar, eu não quero mais que meus impostos sejam subsidiados com o meu envenenamento. Acho que bem assim a gente tem que ser um pouco mais claro, porque a clareza é isso.
Não é nada diferente disso. É tão chocante isso que eu trabalhei 30 anos na Secretaria de Saúde. E aí eu trabalhei com cuidados paliativos uma época, com musicoterapia, com terapeuta holística e tal. E eu fiquei muito chocada, porque eu trabalhei lá no hospital de apoio e de repente apareciam muitas pessoas com 40 e poucos anos, com câncer terminal. Eu falei, nossa! E aí eu fiquei surpresa, assim, né? E tem assim, umas pesquisas que dizem, a expectativa de vida está aumentando. Tenho dúvidas. Está aumentando, depende de que situação, de que contexto. O que eu estou vendo com muita frequência é o câncer acometer pessoas cada vez mais jovens. E o que eu vejo é que a geração da minha mãe tem menos câncer do que a minha geração. Vocês já prestaram atenção nisso? Gente, a minha geração, eu já perdi vários amigos. Vários. A minha mãe, as amigas delas não morrem de câncer. Curioso isso. Os meus morrem. Então, assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Bom, e aí, eu estava vendo pessoas com 40 anos lá de câncer, e aí vinham de onde? Unai. Muitos, porque a gente na Secretaria de Saúde atende gente de várias partes, porque nós temos um bom sistema de saúde com todos os defeitos, mas comparado com outros por aí, que é um descaso geral, né? Então a gente ainda consegue ter um bonzinho. E aí o hospital de apoio estava muito legal e tinha muita gente de Unai. Simplesmente Unai tem uma grande plantação de feijão, que os aviãozinhos com bastante veneno passam constantemente. E eu fui pesquisar sobre isso, porque eu falei, tem coisa aí, com certeza. E aí eu fui pesquisar e fiquei sabendo que já tinham feito pesquisa, que lá tem alto índice de câncer acometendo pessoas jovens devido a esses aviãozinhos com agrotóxico. Inclusive um padre denunciou essa situação e ele estava sendo perseguido. Bom, então, nunca passar. Deu uma travadinha. Ok? Então, assim, pensa bem, esses agrotóxicos, eles têm uma vibração, tem uma frequência, eu estava falando de frequência, vibração. Quando o trabalhador está lá borrifando aquilo, ele é o mais exposto de tudo, é o mais exposto que nós. Então, tem um site que mostra sobre essa problemática. É chocante vocês verem as imagens dos filhos dos trabalhadores com alterações genéticas e com os filhos mais adolescentes e tudo, todos com problemas sérios, neurológicos. Porque o agrotóxico, ele tem uma interferência no sistema nervoso, ele é neurotóxico. Inclusive tem pesquisas no Brasil, na Argentina, em vários lugares, mostrando que há uma incidência maior de suicídios entre os agricultores devido ao efeito neurotóxico do agrotóxico. Então, se a gente puder realmente incentivar a agricultura orgânica, é um trabalho amplo que a gente está fazendo, é um trabalho para a nossa saúde, para a saúde da terra e para a saúde do agricultor. É um trabalho realmente lindo social. Ontem eu fiquei feliz que eu estava almoçando Flor de Lótus e tinha um amigo meu, que eu até fiquei de pegar depois o contato. Na verdade ele me deu o cartão, eu preciso só depois divulgar para os meus amigos, divulgar lá no Face, que ele tem uma cooperativa, ele está fazendo um trabalho de cooperativa de alimentos orgânicos. Então, o DF já existe várias redes, né? Já existe feiras, existe um movimento grande já de orgânico. A gente realmente não pode reclamar de falta de opção. Tem por aí. Agora, eu acho que a UNB poderia ter uma horta orgânica na visão, né? Não sei se é sonhar muito, mas não sei se tem, poderia ter, né? Tem?
né? Por causa do tombamento, é muito difícil conseguir qualquer coisa dentro dessa área, mas estão tendo vários movimentos fora assim, da burocracia que estão insistindo nisso. Porque... Foi feito um canteiro de agrofloresta no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Muito legal. Que por burocracia do Centro de Desenvolvimento Sustentável não foi para frente. Essas burocracias, né? Bom, uma vez que o corpo físico é a nossa âncora, é posto em sintonia, todos os outros corpos, mental, espiritual, emocional, eles vão estar em alinhamento. Por isso é que no Oriente, as pessoas acordam de manhã, vão fazer um tai chi, vão fazer um yoga, porque você coloca o corpo em alinhamento, em sintonia, você já altera os outros corpos. E a mesma forma a alimentação. Se você come uma alimentação muito indigesta, muito difícil de assimilar, você vai interferir nos seus corpos sutis, né? Uma dieta vegetal com maior porcentagem de cruz, ela vai auxiliar nos esforços purificadores do corpo, porque a gente sempre vai gerar toxina, não tem jeito, né? A gente come, tem as nossas reações bioquímicas de digestão, eliminação e gera toxinas, mas isso pode estar dentro de um limite que o organismo consegue equilibrar. Está tudo certo. O problema é quando extrapola o limite. E aí a gente tem que ter bom senso, né? Porque o organismo ele tem um limite também de conseguir desintoxicar. Mas quando você come mais cru, isso é interessante. Inclusive, uma vez por semana, você, por exemplo, fazer uma dieta de sucos, é recomendável, porque você está tirando aquele dia para poder limpar mais o seu corpo de todas essas toxinas que a gente está recebendo, que não são só dos alimentos, do meio ambiente, de várias fontes. E isso vai evitar uma intoxicação através da linfa do sangue, quer dizer, vai mover essa intoxicação que a gente tem, né? E vai evitar mais intoxicação, para poder eliminar pelos órgãos de eliminação, que a gente tem a pele, tem intestino, tem rins, tudo, né? Então a purificação da dieta, ela reforça a autocura, o rejuvenescimento e expande a consciência, facilitando a meditação, porque está muito interligado. Seria muito bom mesmo se lá no congresso a gente conseguisse fazer um movimento desse tipo, porque assim, quando você muda também a alimentação, você muda um pouco a mente, a pessoa vai ter uma visão mais sistêmica. Porque esse tipo de comida, ela é uma comida agressiva, ela é uma comida que reforça a ilusão que nós estamos separados, que é uma ilusão segundo os mestres orientais. Nós não estamos separados, nós estamos em união, nós somos um. Mas quando eu mato um animal para comer, eu transformo aquele animal em objeto, eu planto de qualquer jeito, deixo o agricultor se suicidar, quer dizer, tudo tão desconectado, eu não tenho uma visão sistêmica do todo, eu não tenho sensibilidade. E é isso que acontece. E aí isso ganha proporções grandes, porque as pessoas que estão dominando, que estão no poder, elas não têm essa sensibilidade, não têm essa visão sistêmica, né? Isoladamente, uma alimentação natural ou vegetariana, ela não vai tornar alguém mais espiritual, isoladamente, mas ela vai colaborar para que essa pessoa expanda a consciência, né? Porque o hábito persistente da gente fazer escolhas alimentares melhores é uma necessidade muito importante para uma vida saudável. A dieta ela é uma chave misteriosa para essa abundância da vida que tem no planeta. É interessante isso, você pode meditar, pode fazer o serviço ao próximo, mas se você tem uma alimentação desequilibrada, ainda tem um desequilíbrio acontecendo em você. E aí quando você muda a alimentação, é uma chavinha misteriosa. Mas claro, ninguém vai ficar com orgulho de ser melhor que o outro, porque não é por aí, mas que é realmente uma chave, tanto que vocês podem observar que todas as religiões, quase todas, e as escrituras sagradas colocam alguma coisa de alimentação, né? Os rabinos têm essa orientação de não fazer crueldade com o animal. No cristianismo tem o adventista do sétimo dia, que recomenda o vegetarianismo. No budismo tem, no hinduísmo, no espiritismo algumas correntes também. Então a gente vê que todas elas pensam nessa questão da dieta, da alimentação, e na própria história que a gente
tem de Jesus, de Cristo, tem essa relação. Os essênios que conviveram com Jesus dizem que eles tinham alimentação completamente purificada, né? Jejuns, alimentação. Os índios norte-americanos, eles fazem a busca da visão através de um jejum, que eles vão para a floresta e vão procurar ter um insight profundo sobre a vida deles, a cura, e eles usam desse recurso. Então, é uma chave mesmo. Não é tudo, claro. Precisa fazer terapia, precisa meditar, mas é uma chavezinha para a nossa evolução. Uma vida em plenitude feliz requer uma dieta rica, natural, com alimentos crescidos ao sol, comidos no seu estado original. O ideal mesmo era que a gente tivesse alimentos mais da fonte, né? Que não fosse em estufa ou irradiados, porque a maioria dos alimentos, as sementes são irradiadas. O sistema todo de produção dos alimentos, infelizmente, é duro isso, mas infelizmente eles têm somente um objetivo: visar bastante lucro. É esse o objetivo, infelizmente. O ser humano desconectou da natureza, né? Então, tudo ficou coisificado, né? Então é uma coisa, você vai lá, pega um pedaço de uma coxa de galinha, um pedaço de músculo, tudo é uma coisa, sabe? Que está a serviço de um enriquecimento cada vez maior de uma minoria no planeta, né? Assim, ficou tudo assim, coisificado. Então, esse movimento da alimentação natural, da agricultura orgânica, é um movimento, para mim, profundamente espiritual. Porque ele não vai só cuidar da sua saúde. É uma revolução, ele vai mexer com as questões econômicas, distribuição de renda, questão social e espiritual também, porque você está cuidando da terra, você está conectado com a natureza. Então, é um movimento que eu sempre, quando eu estava na faculdade, que eu participava desse grupo chamava Grupo Alfa de Ecologia, eu sentia isso, nossa, isso é uma revolução política, econômica, social e espiritual. Porque, se você for parar para pensar, as problemáticas que a gente vive hoje, de fome, de guerra, de miséria, de violência, elas estão tudo sendo fomentadas por esse mecanismo do lucro a todo custo, e não importa os meios, entendeu? Então, assim, você está comendo, né? Se você está envenenamento em massa, que é isso que eu considero aqui no Brasil, é isso que eu estou vivendo, está tudo certo para eles. Então, gente, é tão absurdo que eles chegam a dizer, assim, na grande mídia, que é só assim que dá para alimentar as pessoas. Olha só o ponto que ele chegou, só envenenamento em massa que dá para alimentar as pessoas. Realmente é absurdo ouvir isso passivamente, né? Como assim? O Peru, que é um outro país, né? Tantos outros países estão dizendo que não é bem assim, né? Então acho que a gente pode questionar esse pensamento, né? Então, assim, essa alimentação, ela leva a gente mais em conexão com a natureza e com esse silêncio que tem dentro da gente, que a gente pode conectar pela meditação, pela conexão com a natureza, e nesse silêncio que a gente vai se conhecer e sair dessa ilusão de que a gente é separado, né? Então é muito importante a gente ter essa compreensão mais elevada, né? Bom, isso aí só para vocês terem uma ideia, né, Deixa eu aproveitar para te dar. Essa imagem já diz Pânico, né? É uma coisa assim. Uma coisa, tem gente que fala assim, mas meu bisavô comia carne. Uma coisa, o meu bisavô, que morava na fazenda, que cuidava da vaca, acho até que sabia o nome da vaca. Outra coisa é isso, gente. Um negócio assim, sem sentido, sabe? Principalmente agora que os biólogos estão falando que o animal, ele tem inteligência, que ele tem atitudes muito semelhantes aos seres humanos, de cuidado, de carinho, de empatia. Não é assim? Quem tem cachorro sabe disso. E não só cachorro, né? Vocês conseguem ler?
Alô, é da casa da Princesa Isabel? É que a gente estava precisando de uma nova Lei Áurea por aqui. Ô, dó. Eu aguento ver esses desenhos, me toca tanto, assim, porque é uma escravidão tão grande, né? Um dia eu vi um outro desse, que eu fiquei muito tocada, assim. Tinha uma mesa redonda, aí tinha o gato e o cachorro desse lado, e do outro lado esses outros animaizinhos. Aí o gato e o cachorro falavam assim: e a partir de agora, quem tiver maus tratos com a gente vai pra cadeia. Aí os de lá, que inveja. Uma reunião desse. É verdade, porque vai pra cadeia quem maltratar um gato e um cachorro. É meio esquizofrênico, né? Eu conheço um monte de gente que defende os animais, e geralmente são mais esses, né? De maltrato. E como se alimentam de carne. Porque isso aqui é crueldade muito grande que fazem, muita crueldade. Você sabe como é criada uma galinha? Nem queiram saber. Nem vou entrar nesse detalhe, porque um porco, vocês já viram como um porco sofre? É absurdo. Isso aqui é uma imagem da Índia, olha que coisa linda. Lá os animais vivem assim, né? Eu e minha amiga acabamos de chegar de lá, assim, chegamos em março, né? Ficamos lá 5 meses. E os animais lá, assim, não tem tantos. As que falam assim, a gente fala assim, nossa, a Índia não mata os bois, então é boi demais. Eu falei, não, boi demais é aqui no Brasil, que o pessoal está forçando a criação de boi, e nós temos hoje 200 milhões de cabeças de gado. É 1 para 1. Né? Lá na Índia, como eles não estão interessados em comer que a vaca é sagrada, então eles não ficam reproduzindo a vaca assim. Por exemplo, a gente estava na praia em Goa, eu vi uma vaca. Não acredito, ela toda sentada, se olhando o mar, olhando o sol. É isso. É assim que elas vivem. De vez em quando elas estão meio trans. Os carros é que se virem. Então, essa compaixão pelos animais, ela é muito cultivada no budismo, no hinduísmo. Os orientais cultivam muito isso, né? E está tendo de novo esse movimento que é bonito da gente realmente respeitar os animais. Eu li uma entrevista de um biólogo que ele falava assim: depois que a gente percebeu que os animais têm consciência, que isso aí você sabe que ultimamente está gerando uma maior polêmica, né? Entre os cientistas, não sei se vocês estão sabendo, mas assim, vários cientistas cartesianos, biólogos, descobriram que os animais têm consciência. Aí agora está gerando uma polêmica. Bom, e agora? A gente vai fazer eles de cobaia? Tem biólogo que diz que acha agora inadmissível a situação. Até de comer carne e de fazê-los de cobaia. Interessante, né? Porque os animais têm consciência, é incrível. O que o golfinho, por exemplo, e tem uns então que tem uma consciência elevadíssima. Tipo os golfinhos, por exemplo, que têm uma capacidade de interação, de emitir sons. E os mamíferos, eles são muito próximos da gente, né? Principalmente os mamíferos, assim, a gente realmente precisa... São os primeiros que a gente tem que cortar do cardápio, porque eles são muito próximos. Agora, é importante a gente ter humildade nisso tudo, claro, que a gente não vai, como eu falei, a gente vai se achar melhor porque a gente é vegetariano. Não é isso. É que a gente, quando tem mais consciência, a gente não quer, como eu falei, a gente não quer apoiar aquilo, não tem sentido apoiar aquilo, né? Mas a gente vai entender que aquela outra pessoa não tem condições de ter essa consciência, ela pensa de outro jeito. O que a gente puder disseminar, isso é bom, mas sem criar problemas e discussões sobre isso, né? Em família, tipo... Eu acho que a alimentação, ela sempre deve unir as pessoas. Eu fui casada pela segunda vez. Primeiro, o meu primeiro ex-marido era vegetariano. Ficamos 11 anos juntos. E o segundo era carnívoro, ficamos 16 anos juntos. Porque a gente tinha outras afinidades. Eu respeitei, no início era meio assim, depois eu comecei realmente a fazer um trabalho comigo de não ficar julgando isso. E deixar. A minha cozinheira maravilhosa, comigo até hoje, ela fazia comida para ele e comida para mim.
Então é isso. É uma comida monótona. Eu ficava até olhando aqui, até minhas filhas falavam, nossa mãe, mas eu ficava brincando com ele. É muito monótona essa comida. Porque a nossa comida natural é que é rica, né? De cores, de sabores, de texturas, de aromas. A comida arroz, feijão, carne, batata, é um negócio. Não tem cor, né? Inclusive prejudica o sistema energético dos chakras. A gente precisa de ter cores na nossa comida. Isso os orientais já sabiam há muito tempo e priorizam isso muito. Mas é muito importante manter essa humildade, não ter uma mente discriminativa e orgulhosa achando que a gente é superior, porque essa atitude já não é compassiva, né? A gente quer cultivar a compaixão, né? Bom, cenário de devastação e insustentabilidade tem muito a ver com a alimentação carnívora, né? Porque, como eu falei, de vasta floresta, aí planta soja transgênica, aí dá para o boi comer. Então a ONU pediu para que reduzisse 50% do consumo de carne. Gente, para a ONU chegar a pedir isso é porque a situação é grave. É bem grave. Ela, inclusive, o último relatório da Organização Mundial de Saúde disse que subsidiar produtos animais não é mais nem um pouco sustentável a situação. Eles falaram isso, nós somos Mundial de Saúde, mas aqui no Brasil ainda o seu imposto é para envenenamento em massa e consumo de carne. 70% do desmatamento na Amazônia é para pecuária. Incrível, né, gente? E com isso, animais e vegetais foram exterminados aos bilhões, porque quando você desmata uma floresta, você está exterminando, né? Às vezes até extinguindo a espécie. Cada pessoa carnívora mata diretamente 95 animais por ano, isso sem considerar os peixes, gente. Imagina, 95 é muita coisa, né? A cada 5 dias se mata mais animais para consumo do que o total de pessoas que foram mortas em todas as guerras. Então, o ideal é que a gente possa nutrir em amor e harmonia com as leis universais e com harmonia com todos os bichinhos fofinhos como eles são. Agora, aquilo que eu falei, né, de acordo com as medicinas tradicionais, milenares, as cores e sabores dos alimentos, elas vão interferir no nosso sistema corporal e energético. Então a gente tem os chakras, tem os campos de energia, tem os órgãos e na medicina chinesa, eles associam cada cor com um órgão. Então, você tem aquela cor, vai nutrir aquele órgão. Por exemplo, a cor preta, ela nutre o rim, então você come gergelim preto. A cor branca nutre o pulmão, o nabo é bom, rabanete, internamente ele é branco, né? Aí, se você tem as cores vermelhas, ela nutre o coração, como moranguinho, tomate, assim vai. O amarelo nutre o estômago. E também existem estudos mostrando que essas cores vão nutrir os chakras, que nós temos várias cores, né? Desde do chakra raiz até o último, o vermelho, amarelo, laranja, assim por diante. A gente, se você consome uma alimentação muito variada, rica e colorida, você também está interferindo nesse sistema energético. Nós somos cores, né? Nós somos formados de energia e de cores. Aí, só para mostrar algumas coisas da problemática da alimentação artificial, porque assim, muita gente fala assim, então eu preciso comer orgânico, de preferência uma alimentação mais vegetariana, natural, mas e aí, como é que fica proteínas, essas coisas que as pessoas têm essa preocupação? Na verdade, a gente tem problema, gente, não é de falta de proteína, é de excesso de proteína, sabia? Não é de falta. A não ser que a pessoa é miserável, pode passar fome, né? Mas não é um caso assim. A gente não tem esse problema, a gente tem excesso. E o excesso de proteína é bem problemático, porque ele gera acidez do sangue, e aí essa acidez vai roubar o cálcio do lugar certo para fazer alcalinidade no sangue, aí a pessoa fica com. Ela tem perda urinária de cálcio e fica com osteoporose e osteopenia. E é interessante que o vegetarianismo protege a gente contra a osteoporose. Isso é um dado. Não só o vegetarianismo, mas o consumo limitado de açúcar. Porque a pessoa que não é vegetariana, mas enche-se de açúcar, ela pode ter osteoporose também.
porque o açúcar vai acidificar o sangue. Tem até um caso de uma amiga assim, que era vegetariana, mas assim, é muito fissurada com doce, açúcar, que realmente prejudica bastante a saúde também. A gente nem deveria comer açúcar, falar a verdade, é uma droguinha. Agora, eu achei muito interessante, vou confessar para vocês, eu não era muito chegada em doce, eu fui me tornando naturalista, meu paladar ficou muito sensível, eu comecei a rejeitar os doces assim, fortes. Aí ainda ficou o chocolate, aquele eu comi. Mas depois que eu descobri as sobremesas vivas, olha, nenhuma sobremesa que eu conheci no passado chega aos pés. E a sobremesa viva, elas não usam nada de açúcar, nada de leite e não usam cozimento. E foi uma das coisas que eu mais apreciei. Então, em vez em quando eu faço lá em casa como um lanche, que eu não preciso comer sobremesa, já como bem. Deixa eu... Filho no telefone, gente, só um minutinho. Filho no telefone. Então, filha, né, que eu só tenho filha. Quando eu estava falando da sobremesa, você come uma sobremesa viva, primeiro, até depois do almoço, ela não tem nenhuma interferência na digestão, porque ela é totalmente de alta digestibilidade. E o sabor vai dar de 1000 a 0. E aí eu comecei a ver assim, realmente, gente, comer açúcar é um negócio desnecessário. Completamente desnecessário. Eu faço meu suco verde, não preciso de açúcar, porque eu não uso limão, eu prefiro água de coco, pego uns galinhos de erva doce, que eu gosto de botar, às vezes umas folhinhas doces que eu tenho lá no meu quintal, aquela malva, e água de coco já é doce. E aí, então meu açúcar eu não uso. Não tomo café, eu gosto de chá sem açúcar, porque chá com açúcar não tem sentido. E o que eu vou usar açúcar? Né? Quem pensa, sabe o que eu vou usar açúcar? Porque, olha, eu estou falando isso porque adoçante é uma das piores coisas que inventaram, né? Perigosíssimo. Forma umas substâncias cancerígenas, forma aldeído, altamente tóxico. Então, mas assim, para pensar, para que você precisa de açúcar? Para quê? Depois que inventaram a comida viva, você pode fazer bolo, sobremesa, tudo sem açúcar. Barato. Realmente, isso eu acho incrível da gastronomia viva, que eu aprecio bastante. Aí eu não preciso de açúcar. Não precisa. Realmente, eu não consigo lembrar de algum momento assim que vai precisar de açúcar, porque já tirou a necessidade, né? E realmente é muito prejudicial. Eu vou mostrar depois no slide aqui. Bom, agora outra coisa prejudicial é essa relação ômega 3 da nossa comida moderna, que a gente tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, por causa do uso de óleo refinado, que é outra coisa que a gente tem que ficar atento. Não precisa usar fritura, altamente não recomendável, né? Muito prejudicial, porque irrita os órgãos digestivos, gera substâncias tóxicas, cancerígenas. Então o melhor seria você não usar óleo. Se você fazer arroz integral, não precisa de óleo. Arroz integral você cozinha sem nada, porque ele já tem o óleo dele, né? Por isso que é bom de comer integral. O branco vira meio papinha, mas o chinês come assim, né? O chinês é esperto nesse sentido, porque o arroz dele é todo grumento, não tem óleo nenhum aqui. Você vai usar óleo aonde? Você pode refogar com shoyu ou até com água, algumas coisas. O que eu faço em casa é assim, eu sempre tenho um azeite extra virgem, aí eu boto no meu prato cru. Entendeu? Porque se você aquecer, também vai alterar. Agora, de vez em quando, uma manteiga ghee dos indianos, que ela é purificada também, pode ser usada. Mas o óleo realmente refinado, gente, pensa numa porcaria. É aquilo ali, uma porcaria. E ele foi tirado o odor, foi tirado um monte de coisa, então ele colocou muita química, aquilo ali é uma porcaria. Ácido gráfico essencial não tem. Onde é que tem ácido gráfico essencial? Que nós precisamos. Porque nós precisamos de gordura, o nosso cérebro é formado grande parte de gordura. Mas onde é que a gente vai pegar essa gordura? No abacate, nas castanhas, no coco, um monte de lugar. Até no arroz integral, tem gordura, tem óleo, né, dele. Eu queria perguntar sobre
dos óleos que forem extraídos a frio, tá beleza. Só assim que é saudável e nutritivo, né? Porque veja bem, você quer aquilo por quê? Porque você precisa de nutrição. O óleo de cozinha não tem nutrição. Por quê? O refinado. Porque ele foi aquecido a altas temperaturas. O ácido graxo foi transformado. Então ele não tem nutrição aquilo ali. Aquilo ali é toxina, realmente. Ó, menos uma coisa para você comprar. Olha que legal, né? Você vai tirando uma coisa aqui, tira o açúcar ali, tira o óleo aqui, aí sobra dinheiro para comprar um banco, sobra dinheiro para comprar um monte de coisa maravilhosa com o mercado ético. Aliás, tem um livro também que uma vez eu li, bem revolucionário, acho que é do pessoal do antroposófico, que falava a ética na alimentação. Você lê aquele livro e fala, nossa, realmente assim, ética a gente não tem nenhuma na nossa alimentação, né? Ela é completamente antiética. É tudo para o lucro e aí os hospitais ficam cheios, né? Bom, isso aqui mostrando as fontes de aminoácido aqui, que é bom para o sistema nervoso para evitar depressão, porque é assustador. Eu até deixei esses slides aí, que eu tinha usado ele para uma palestra sobre saúde mental, mas eu deixei porque os dados são assustadores, né? Sobre suicídio, não sei se vocês estão sabendo disso, mas assim, aumentando a cada dia, é assustador o índice de suicídio no mundo, em qualquer país, não precisa ser país rico, país pobre. Então as pessoas estão sofrendo mesmo de perturbações psíquicas, de depressão, e a alimentação também interfere nisso, Eu tenho uma paciente que ela fez o nosso curso de alimentação viva, e ela falou para mim assim, olha, eu fiz todo o tratamento de depressão, tem depressão crônica, tudo, até tomar chá de ayahuasca, tudo. E ela falou, nada fez tanta diferença como o curso que eu fiz com vocês, porque eu passei a comer aquilo e eu comecei a ver o dia colorido, comecei a ver, primeira vez, 20 anos, vendo tudo cinza, tudo. Interessante, né? Ela começou a ter alegria, comer a alimentação viva. Dá barato, viu, gente? Olha, não, uma vez eu fiquei 3 dias comendo vinho, fora de brincadeira. Eu ficava rindo o tempo inteiro. Gente, foi interessante. Só que eu adoro comida quentinha de vez em quando. Mas é interessante, faz que você fica assim, alguma coisa acontece, tem uma chave misteriosa. Eu tenho uma amiga que come 100% viva, ela sempre está de bom humor, a gente está com isso junto, gente, ela nunca está de mau humor, nunca está irritada. Cara, é impressionante um negócio desse. Ela come 100% viva. Bom, magnésio também, a redução de magnésio pode levar à depressão, e a nossa alimentação toda refinada, ela não tem magnésio. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é o glúten e laticínios, porque eles são inflamatórios, né? Então eles também, porque se você tem inflamação no seu corpo, isso interfere na sua expansão de consciência, está tudo inflamado. E as pessoas estão sempre com inflamação subclínica, elas não estão sabendo, mas estão. Isso aí eu já falei, né, dos agrotóxicos. Bom, sobre essa questão do açúcar. Uma das coisas que mais estudaram-se ultimamente é sobre essa questão do elo do índice glicêmico com as doenças crônicas degenerativas. E aí lançaram-se um monte de dietas malucas por aí. Vocês já viram falar, né? A dieta do doutor... Como é que é aquele antigo? Que aí ele radicalizou que tem que comer só carne e proteína, porque descobriram que realmente quando você come muito carboidrato refinado, aumenta o índice glicêmico, e isso realmente, isso é fato, está ligado com todo tipo de doença, não é só diabetes, até o câncer. Aí ele pegou, então tem que comer carne. Olha só, a conclusão que ele chegou assim, não é bem assim. Depois que eu vi a alimentação viva, eu achei curioso, por quê? Porque as pessoas pensavam assim, porque dentro desse cardápio comum, você pensa assim, eu vou tirar, vamos pensar um cardápio comum, arroz, feijão, batata frita e carne, salada. Então se eu vou tirar o carboidrato, vai sobrar o quê? Bife, ok? Então esse cara é a pessoa certa, então todo mundo vai comer bife e salada. Só que quando você expande o seu universo gastronômico e vê o que é alimentação natural, um monte de coisa, não só viva, como a gente teve lá na Índia, eles têm uma gastronomia incrível, tem várias opções de comida, não é a carne que vai
que se a única possibilidade, entendeu? Mas esse pensamento assim, quadrado, e que só tem aquele arroz, feijão, então é melhor comer bife que salada. Você vai causar uma acidez tremenda no seu organismo, né? E sem falar em toda a problemática que eu já falei antes, né? Espiritual e toda a questão da relação de você com seus corpos sutis, com o alimento. Mas é uma coisa importante que eu estou colocando, porque tem pessoas que deixam de comer carne e elas viram comedores de carboidrato. Então também é outro perigo. Elas começam a comer muito carboidrato cozido, né? Porque se ainda for carboidrato cru, ele tem outro efeito, né? Se você pega um inhame e faz suco, maravilhoso, entendeu? É diferente. Então a pessoa passa a comer. Se você pega feijão e brota e germina, pega grão de bico, é diferente, entendeu? Mas realmente o carboidrato seco, cozido, esse gelo, ele vai aumentar o índice glicêmico. E aí é outro problema, né? Principalmente se for refinado. Principalmente se for refinado, né? Claro. Porque o arroz integral é muito bom. Principalmente o trigo, né? Porque o arroz a gente come às vezes uma vez por dia. Sim. Está presente em tudo. Em tudo, exatamente. A farinha de trigo, se a gente for pensar, né? Quando eu fazia na casa dos pacientes, eu perguntava: o que você come de manhã? Um pão, aí depois no lanchinho, eu como um salgadinho, aí depois no almoço, como macarrão, aí depois no jantar, como sanduíche. Aí o que você janta? Janta eu faço lanche, como uma pizza. Mas, gente, farinha de trigo desde que acorda até dormir. É um problema, né? Então, jantar, é melhor você jantar do que fazer um lanchinho, viu? Porque o jantar você pode comer várias coisas diferentes, uma quinoa temperada, né? Com legumezinho, várias coisas. Fatores que diminuem o índice glicêmico, então, é a frutose que já está nas frutas, a presença de proteínas e gorduras, como eu falei, coco, abacate, arroz integral, fibras e fitatos. As pessoas sempre têm esse problema, porque os alimentos integrais têm ácido fítico, né, os fitatos. Tem alguém aqui nutricionista, estudante de nutrição? Então, os famosos fitatos, né? Só que eles têm outro lado bom também. Uma vez eu estava na mesa com aquele famoso médico, Hélio Pova, né? Que escreveu os livros sobre radicais livres, é uma sumidade, uma gracinha ele. Eu estava dando palestra, ele estava do meu lado, lá em São Paulo. Aí eu falei, aí ele falou assim: muito boa a sua palestra, inclusive os ácidos fíticos. Eu já sabia disso, mas ele confirmou, né? Eles também, porque o pessoal tem essa visão que vai quelar o cálcio, eles também eliminam metais pesados e agrotóxicos, porque eles limpam, né? Então eles também eliminam. Então, depende do fatores que aumentam o índice glicêmico. Então, batata inglesa tão presente no cardápio, né? É um problema. Principalmente frita, então, que ela aumenta o índice glicêmico. Agora, uma coisa muito importante, gente, é diferente. Gente, como é que estão os horários? Quantas horas? 10 para as 2? Não, gente. Então, vou deixar para perguntas. É que eu gosto de deixar para perguntas. Mas é só para fechar. A diferença entre alimentação e nutrição. Qual é a diferença? É que a alimentação é o ato de comer. Mas para chegar a nutrir, tem que passar por tudo isso aqui, ó. Ingestão, digestão, absorção, transporte, utilização e excreção. Isso aqui é nutrição. Então, eu costumo dizer, eu tenho no livro tem essa frase, que é: você come, você não é o fruto daquilo que come, o resultado daquilo que come, mas daquilo que digere, absorve, integra no sistema, entendeu? Porque esse processo, esse é que é o X da questão. Isso aqui a confusão que as pessoas fazem na cabeça. Porque elas leem o rótulo, está escrito assim: tanto de cálcio. Acontece que aquele cálcio tem que ser absorvido. Tem uma coisa que chama biodisponibilidade. E a biodisponibilidade do cálcio no leite é apenas 30%. E no vegetal verde é 60%. Então você tem que fazer uma regrinha de 3. Entendeu? É diferente daquilo que contaram para você. Porque o pessoal tem uma informação bastante superficial, que eu não sei se leram, onde as pessoas leram. Tem gente que fala assim: não, o melhor cálcio é do leite. Onde é que foi lido isso? Porque você vai na literatura, isso não é assim que está escrito, é o contrário. É o contrário. Primeiro você tem que ter boa relação cálcio-magnésio, que o leite não tem.
você tem que ter boa biodisponibilidade, que o leite não tem. Então, assim, e depois, como eu falei, quanto mais proteína você comer, mais perda urinária você vai ter de cálcio. É complexo a questão. A nutrição, ela não pode ser assim um raciocínio linear. Eu sempre brinco quando eu dava aula assim para os alunos, eu falo, gente, olha, nutrição não é uma equação matemática. Porque se você for pensar por aí, não vai dar certo. É uma visão muito maior, uma visão muito ampla. Entende? E se você for sair da faculdade de nutrição, repetindo assim, a maior fonte de leite é o cálcio, a maior fonte de proteína é a carne, você não precisou de passar 5 anos na faculdade. Porque isso, a minha filha, com 7 anos, chegou, mamãe, a professora disse que a maior fonte de... Entendeu? Ela sabia disso com 7 anos. Agora, isso é um pensamento muito cartesiano, não é isso. Sabe, não pode ele sair falando isso. Ele tem que entender o que é biodisponibilidade, como é que é a absorção, como é que foi criado aquele boi, quais são os impactos, como é que é a interação toda da comida, entende? É muito mais complexo. Tem que ter um pensamento, um raciocínio bem mais complexo, né? E é isso que faz a diferença, né? Então, essa questão da absorção é muito importante, que vai interferir nos campos energéticos organizados sutis, que é essa sigla que hoje aquele médico usa muito, Gabriel Koizes, né, que escreveu sobre nutrição evolutiva. Ele fala muito sobre essa questão de você realmente comer um alimento que vai interferir nos seus campos energéticos, e para você pegar todas aquelas informações daquele alimento, porque uma coisa é comer, outra coisa é realmente se você nutriu daquilo que você comeu. Porque às vezes, aí que complica a coisa. Olha só uma coisa, você come uma proteína que você não consegue levar até o final a digestão dela. Dá um exemplo do glúten. Tá? Você digere parcialmente. Ficam uns dipeptídeos, né, que a gente chama, que tem o polipeptídeo e a proteína completa. O dipeptídeo ou tripeptídeo seria, quebrou um pouquinho, mas não chegou no aminoácido. Aí o que acontece? Vai lá para a corrente sanguínea, aquilo chega como um antígeno. Aí o organismo, vão produzir anticorpos. Aí o que acontece? Gera um processo que a gente chama inflamatório subclínico. Então, aquela comida que você estava crente que você estava se nutrindo, ela simplesmente está gerando um processo inflamatório que vai predispor a várias doenças. E além do mais, ela não vai te nutrir. Então, a grande questão hoje que a gente discute, né, aí tem várias coisas aqui, gente, mas eu vou fechar com meus contatos para quem quiser, e quem quiser, vou fazer uma propagandazinha do meu livro, eu vou deixar espaço para perguntas. O meu livro está na 4ª edição, chama Nutrição Vital, e ele detalha bem cada coisa que eu falei aqui, sobre a relação com o meio ambiente, como é que você tem o cálcio sem precisar de tomar leite, quais são o problema da carne, enfim, do açúcar, do sal. Eu fiz um capítulo para cada tema, né? Eu vendo ele a 52 e para estudante a 40, se quiser pré-datar, qualquer coisa, que eu acho legal as pessoas lerem. E eu fiquei super feliz que eu dei uma palestra semana passada, o pessoal da psicologia, eu acho, né? Lá numa dessas salas me chamaram. E aí uma menina, não, já faz mais tempo, porque ela aplicou o que eu falei. O e-mail que ela mandou para a semana passada, ela falou, olha, eu quero te agradecer, porque eu curei de candidíase crônica. Assim, 2 meses ela começou a fazer tudo que eu tenho um capítulo sobre candidíase. Então, assim, eu fico feliz de ter, realmente foi um livro que eu me debrucei bastante a pesquisar, a escrever e quero disseminar mais. Fico feliz que as pessoas possam ler e ter esse feedback, né? Mas, e aí estão meus contatos, que eu sei que tem gente que tem com tempo, né? Mas eu queria deixar um tempo para perguntas e terminar com essa frase que é como eu penso, que é a nutrição, né? Então, nosso tipo de alimentação deve ser uma expressão da sintonia natural com as leis da natureza. Porque a natureza é a nossa mãe, nós vemos, né, da natureza, vamos voltar para a natureza, e se a gente puder preservar a água, que hoje está em crise, se a gente puder ter realmente esse cuidado com o que a gente vai comer, com a água, com tudo, a gente vai estar realmente cuidando da gente mesmo e cuidando
de todos, né? Eu acho que é essa questão do cuidado que o Leonardo Boff fala tanto, que é o que está faltando a gente nutrir mais, né? Esse cuidado mesmo com a Mãe Terra, deixando os bichinhos lá em paz. E eu acho que pode ter uma revolução, né? A tal revolução da colher. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada. A dúvida que eu tenho é que, desde a agricultura, as chances de sobrevivência dos humanos têm aumentado. Antes eram nômades que aproveitavam da natureza que dava, que os recursos se tornavam escassos, mudavam para outro lugar. Com a fixação e o desenvolvimento da agricultura e essas novas técnicas que a gente tem desenvolvido para poder aproveitar da natureza para poder crescer, qual que seria a solução para hoje? Porque com esse modelo de produção em massa de alimentos envenenados, a gente poderia ter, digamos, agora alimentar muito mais pessoas de pior forma. Qual que seria, digamos, uma outra solução para alimentar todo mundo? Obrigada, viu, minha flor? Bom, uma das coisas, primeira coisa que deveria ser feita, a reforma agrária. Porque é muito louco, porque assim, todo esse sistema, ele está baseado no latifúndio que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, são grandes extensões de terra que produzem alimentos transgênicos para engorda de animais. A partir do momento que você tem reforma agrária, você vai ter pequenas propriedades, e aí a alimentação orgânica é muito mais viável, e o sistema de cooperativas, métodos mais simples, mais naturais, porque a mecanização da agricultura é muito interessante para o latifúndio, que gera pobreza, mão de obra escrava, enriquecimento de poucos, envenenamento, destruição, sabe? Nada interessante. A Europa já sabe disso. O Brasil está atrás disso aí. Acho que é um dos poucos países que ainda não fez reforma agrária, né? É triste. Porque é isso aí. É triste, sabe por quê? Porque ontem eu vi uma notícia no Facebook que é de arrepiar. Que assim, 8 anos nunca se matou tanto índio no Brasil. Então o problema, em vez de melhorar, ele piora. Porque o latifúndio, ele gera exatamente isso, assassinato de índios, de ecologistas. Não sei se vocês sabem, mas é assustador. O Brasil está em primeiro lugar no mundo de morte de ambientalistas. É triste. Qualquer tipo, né, de ambientalista. Não são os famosos como Chico Mendes, a Dorothy. Primeiro lugar em qualquer, assim, conflitos de terra. Primeiro lugar, e total impunidade. Então, na verdade, tem que pensar nisso. Como é que você tem que, assim, na causa principal. O problema nosso maior agora é a violência. Violência no campo, a fome, isso é muito mais importante. E isso aí está tudo ligado a essa coisa que estão defendendo. Não porque a gente quer a Cátia Abreu defende, que tem que ter a mecanização da agricultura. E aí outra versão diz, não é de arrepiar, você vê assim que os índios estão sendo dizimados pelos conflitos.